Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI e Enfoque Assessoria e Contábil. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado pela tua presença nesse nosso encontro semanal no programa da Prime TV, onde nós falamos sobre negócios e sobre carreiras. Hoje eu tenho a satisfação de receber o Diógenes Lima. O Diógenes é executivo da área de marketing e da área comercial. Diógenes, obrigado por ter aceito o convite, uma satisfação recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao programa Prime TV. Muito obrigado, eu agradeço o convite, agradeço a disponibilidade de vocês. E estou aqui com muita satisfação para poder responder as perguntas e trocar um papo, bater um papo bastante interessante nessa manhã de hoje. A gente estava falando antes da gravação um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Uma trajetória que teve alguma migração, algumas migrações aí. Você passou em algum momento de contratante para contratado. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, compartilha conosco, por favor, Diógenes. Então, na verdade, eu comecei há 35 anos, eu comecei a trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar sempre em serviços e depois fui para o Exército, fiquei no Exército quase 6 anos, sou primeiro-tenente da reserva. Trabalhei sempre na área administrativa e no Exército mesmo já começou a desenhar o meu perfil profissional de atuar na área de prestação de serviços de alimentação. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas multinacionais como a Sodexo, a GRSA, trabalhei aqui próximo, né, no grupo Sapori, sempre na área de alimentação e facility, em diversas atividades dentro dessas empresas, mas principalmente na parte de operações, comercial e compras. Esse sempre foi o meu trabalho, a minha atuação. Então eu costumo brincar muito que eu sempre tive a oportunidade de estar dos dois lados do balcão, tanto como você mencionou, comprando serviços como vendendo serviços. E isso tem sido basicamente o norte da minha carreira profissional. Como é que é essa questão do militar sendo comercial? O militar é mais ou menos engessado, processual, e o comercial é alguém mais flexível. Como é que isso aconteceu na tua carreira, Diógenes? Foi muito curioso, porque na verdade você tem razão, a hierarquia, a disciplina é algo que norteia a carreira militar. Isso é bom para a área de vendas, porque eu tenho uma máxima, muitas das pessoas às vezes não concordam, mas eu tenho já vários adeptos, de que vendas é um processo, é mais uma estatística, uma ciência, do que efetivamente uma questão de dom. É evidente que talvez a finalização da venda, o carisma, a simpatia, a empatia, a questão da possibilidade de ser flexível, isso contribui muito. Mas para você chegar na frente do teu cliente, você precisa seguir algumas regras, algumas etapas bastante de processo, e isso vai te dar mais capacidade de ter mais encontros com os clientes. Aí depois, claro, a tua ginga, a tua flexibilidade vai fazer a diferença. E você acha que essa tua experiência como militar trouxe um foco, uma determinação de uma maneira diferenciada na tua carreira? Ah, sempre, né? Porque, na verdade, a gente sempre trabalha, no caso do Exército, principalmente, que é a força que eu trabalhei, você trabalha sempre com um planejamento de médio e longo prazo. No Brasil, médio e longo prazo é 3, 5 anos, infelizmente. Então, com isso, você consegue ter uma certa busca das previsibilidades e também mapear as oportunidades que você tenha, tanto no aspecto do negócio, como também no aspecto da carreira, da parte profissional, que você começa a desenhar e perceber que, poxa, para que lado está indo as coisas. Então isso sempre ajuda e contribui muito. Eu perguntei para o amigo porque eu tenho um amigo também, que ele era da Defesa Nuclear da Marinha Portuguesa, chama Armando Neutel, hoje ele está no Vale do Silício, na Califórnia, e ele é uma pessoa que sempre me impressionou com o foco que ele tem, com a determinação que ele tem. Ele colocou um alvo e ele busca esse alvo independente daquilo que tiver no meio do caminho. Impressionante, por isso que eu provoquei para saber se isso é de fato um DNA de quem é militar ou se é uma característica da pessoa. Eu acho que sim, pode ser uma característica das pessoas, mas você aprende muitas coisas na carreira militar. Uma delas é exatamente essa de cumprir a missão. E quando você cumpre a missão, ela está determinado que você terá algumas metas, alguns objetivos muito claros e você precisa chegar. Então, muitas vezes, se você coloca essa sua determinação nesses objetivos que você lançou, seguramente a chance de você ter sucesso é maior. O teu último projeto foi especialmente numa empresa de segurança.
Antes disso você estava em facilities de alimentação. Como é que foi essa transição e essa experiência dentro desse segmento de segurança, Diógenes? Olha, de certa forma, o mercado de serviços ele é muito parecido. Eu costumo brincar que o serviço é dividido em dois grandes blocos. Um bloco é o produto em si. Então, como eu comentei, empresas de alimentação, elas têm um produto a ser entregue no final de uma refeição ou no final de uma experiência com o cliente. E no caso das empresas de segurança, é o serviço de segurança. Porém, existe um outro bloco, que é o bloco que hoje se dá muito mais atenção, se dá muito mais valor, que é o bloco do atendimento. É o como eu faço esse produto, esse serviço ser entregue. Então, o delivery é mais importante, às vezes, do que o próprio produto em si. Ele é importante, mas se ele for entregue de uma forma errada, destrói todo o valor. E como eu sempre tive experiência com isso, na relação com os clientes, no entendimento de que a prestação de serviços ela tem que ser algo que traga no final das relações valor agregado, satisfação para o cliente, esse depara foi muito simples, na verdade. Até porque a empresa que eu prestei serviço é uma empresa de muita nome no mercado, tem muita capacidade, muita qualidade, e isso também ajuda muito a entrega a ser mais perfeita, ser mais próximo daquilo que o cliente espera. Essa questão de vender serviço, algo intangível, como é que isso é desenvolvido nos teus projetos, Diógenes? Porque quando eu vou vender um computador, ele pega, ele liga, ele desliga, funciona, mas vender serviço tem um desafio maior, principalmente por causa de não ser tangível, né? Como é Verdade. Que você lida com isso? Olha, o grande desafio que você tem é, primeiro, a credibilidade que você tem que passar para o teu comprador, para a empresa que está requisitando o seu serviço. E essa credibilidade ela vem não só do profissional, mas também da empresa e do produto, do serviço que efetivamente você está oferecendo. A partir daí, você começa a ter a empatia desse teu requisitante e você consegue, através da sua postura, dos seus valores, identificar a necessidade que ele tem. Muitas vezes ele tem uma dor específica que você consegue, através da experiência que teve em outros clientes, prestando serviços, que é algo intangível, muito bem como você colocou, você pode dar a solução de uma dificuldade que ele está tendo. E mais que isso, você sempre vai ter que conduzir esse cliente a visitar um cliente seu, para que ele possa vivenciar ou tangibilizar essa experiência. E isso é evidente, você tem que tirá-lo do ambiente que ele está. Muitos não gostam porque eles sentem meio que fragilizados fora do ambiente que eles estão, é um ambiente mais controlado. Mas quando você consegue transmitir essa credibilidade através da sua postura profissional, da empresa que você trabalha, isso não é tão difícil e aí a chance de você consumar o negócio fica mais fácil. Se pudesse definir o Diógenes como executivo, você definiria como um executivo flexível, Diógenes? Até porque a gente falou um pouquinho do Exército e se nós voltarmos um pouquinho na tua carreira, você foi de compras, área de supply e hoje é comercial, né? Como é que você se definiria hoje como executivo? Olha, essa questão eu acredito que nós somos formados por aquilo que temos de experiência, o cúmulo das experiências, das situações vivenciadas, né? Do aquilo que aprendemos, do conhecimento teórico, do conhecimento prático. E essa questão da flexibilidade, ela se faz muito importante nos dias de hoje. Não é de agora, mas já se faz de muito tempo. Porque o mundo é muito dinâmico, as mudanças e as relações são muito rápidas. Se você fizer as mesmas coisas que fez no passado, pode não necessariamente garantir o mesmo sucesso. Então você tem que estar muito antenado nessa questão da flexibilidade. Isso não significa dizer que você tenha que destruir os seus valores para que isso ocorra. Mas você tem que perceber que não vai atender o mesmo cliente da mesma forma. E cada cliente tem uma necessidade específica, cada cliente tem uma capacidade de entendimento específico. Então, acho que essa questão da flexibilidade é importante. Eu procuro ser um executivo que escuta muito o meu cliente. Né? Eu, antes de falar sobre o que é a minha empresa, o que eu faço, como eu faço, eu gosto muito de ouvir o que ele está imaginando, o que ele está procurando, até para identificar quais são as dores que ele tem, de que forma eu posso ajudar. Né? Eu costumo sempre dizer que assim, é mais ou menos como aquela pessoa que está com muita dor de dente e vai ao dentista. Se o dentista falar assim, eu tenho efetivamente que fazer uma limpeza nos dentes, depois eu vou ver... Resolva primeiro o meu problema, que é a minha dor de dente, depois a gente faz todos os outros negócios. E muitas vezes o vendedor, aquele que é o tradicional, ele quer vender o que ele quer vender e não aquilo que necessariamente o cliente quer comprar ou precisa comprar. E você disse exatamente o profissional de vendas, né?
tem muito esse estigma de que eu não tenho o que fazer, vou ser vendedor, né? E vendedor hoje é um profissional de vendas, né? É alguém que tem a capacidade, que tem a inclinação para ser um profissional, né? O mercado tem visto isso, tem diferenciado já aquelas pessoas que se esforçam para ser vendedores daquelas que são profissionais de venda, Diógenes? Sem dúvida. Hoje o profissional de vendas pode encher a boca para falar eu sou um profissional de vendas. É evidente que ele também precisa buscar esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento, esse entendimento de que as relações mudaram, são mais necessidade de serem mais flexíveis, mas eu costumo dizer que vendas é uma ciência exata. E que no final apenas a cereja do bolo é o teu carisma, é a tua capacidade de desenvolver algum tipo de relação com o cliente. Mas antes disso é uma ciência que você pode controlar. E mais do que isso, precisa gostar de pessoas. Sem dúvida. Aliás, eu acho que o executivo que não gosta de pessoas, seguramente não gosta de negócios e seguramente não terá sucesso. Gente faz parte do mundo corporativo. As pessoas são o maior patrimônio que qualquer empresa pode ter, maior que qualquer máquina ou outras coisas. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Diógenes Lima. O Diógenes é o executivo da área de marketing e da área comercial. Nós voltamos no instante. Bem-vindo a mais um Momento em Foque, onde trazemos semanalmente informações sobre negócios e oportunidades para suas empresas. E hoje vai mais uma dica aí para você que é empresário e tem uma empresa no Simples Nacional. Desde o começo do mês de junho está aberto aí o parcelamento do Simples Nacional. Então, se por algum momento você deixou de pagar os impostos da sua empresa, este é o momento. Procure o seu contador. A Receita traz informações, planilhas e valores exatos sobre esse novo parcelamento e se encerra agora, no comecinho de julho. Então, preste atenção. E até a próxima semana, onde traremos novas dicas sobre o seu negócio. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Diógenes Lima. O Diógenes é o executivo da área de marketing e da área comercial. Diógenes, há um tempo já você comanda grandes equipes como diretor. Isso é uma responsabilidade a mais que você tem hoje, além de ter que levar o resultado para a companhia, você ter que incentivar e motivar os seus colaboradores a estarem caminhando para o mesmo sentido. Como é que você lida com essa responsabilidade dobrada que você tem em comandar uma equipe e ao mesmo tempo levar o resultado esperado da companhia? Bom, Luciano, muito obrigado. É uma pergunta bastante complexa, mas ela é importante de ser pensada em dois momentos. O primeiro é o fato de que os objetivos eles devem ser alcançados porque por trás disso tudo não tem só os acionistas, né? Tem a possibilidade do teu crescimento profissional dentro do crescimento da empresa. As empresas reinvestem nas suas atividades e com isso você pode estar gerando novas oportunidades para as pessoas que estão dentro ou mesmo buscando profissionais de fora. Eu costumo sempre colocar que essa questão de você estar à frente de um time é como se você tivesse responsabilidade sobre várias famílias, né? Hoje a média é de uma pessoa ter 3, 4 dependentes. Então, eu sempre faço essa conta, eu falo, poxa, uma decisão errada eu prejudico ou poderei prejudicar uma centena ou até mesmo milhares de pessoas. Então, isso sempre foi algo que me trouxe essa consciência. E o outro lado é que, se eu como líder, como responsável, não conseguir construir esse ambiente saudável, os resultados não virão.
E quando eu falo de ambiente saudável, não é um ambiente sem pressão ou necessariamente um ambiente onde todo mundo é só feliz, mas é um ambiente de equilíbrio, onde as pessoas sejam responsáveis pelos seus objetivos, pelo seu trabalho, que não haja necessidade de uma cobrança efetiva sobre cada momento do dia ou da semana, que as pessoas sejam efetivamente empoderadas da sua capacidade de atender às necessidades da empresa e dos clientes. Então, essa é o que sempre norteou a minha vida. Agora vai completar esse ano aqui 20 anos que eu fui alçado a cargo de diretor, respondendo diretamente a presidentes de empresas. Então, essa sempre foi o norte que fez com que a minha carreira fosse desenvolvida, trazendo junto comigo todas as pessoas que trabalham comigo. Eu, de uma maneira especial, compartilho essa visão que você tem de que nós lidamos com pessoas, né? Sim. Tem sentimentos, pessoas que têm as suas crises, têm as suas limitações, que não dá para dizer, olha, eu deixo meu problema da porta para fora da empresa, aqui eu sou executivo, são pessoas que têm as suas necessidades. Sem dúvida. E você entender que o ser humano é um ser humano e tratar ele com o respeito, com a dignidade necessária, é o primeiro passo para que essa pessoa possa, de alguma maneira, se sentir motivada para trazer o resultado que você precisa. Né? Concordo plenamente. E porque, no fundo, nós não conseguimos nos desassociar das coisas, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas, eu não posso imaginar que a minha filha com febre, eu indo trabalhar, eu absolutamente não vou pensar nas condições de saúde que ela está. E isso vale para todos. Existe uma máxima muitas de que o diretor pode sair mais cedo, o diretor não tem horário. Eu acredito numa empresa onde as coisas funcionem da forma disciplinada. Se os colaboradores, mesmo aquele que seja de uma máquina, de uma operação, ele tem uma necessidade, a gente precisa encontrar uma forma de cobri-lo na sua ausência, para que ele possa efetivamente ter as mesmas condições que um diretor teria. E eu digo até mais, muitas vezes em todas as empresas que eu trabalhei, eu faço menos falta do que um operacional, mas muito menos falta. Se eu faltar uma semana, a empresa não vai ter problemas. Mas se um profissional meu, da base da pirâmide, se ele faltar uma semana, eu posso ter vários problemas. Porque é alguém que não vai fazer o arroz, é alguém que não vai fazer o feijão, é alguém que não vai guardar a casa ou o apartamento de alguém. Então, eu não sou tão importante no processo. Eu tenho a minha importância, mas não sou eu sozinho. Esse é o que sempre norteou a minha visão sobre as pessoas nas empresas. A Prime Leads é uma empresa fundamentada no network profissional e a gente tem defendido de que o network é uma ciência, é um processo que tem começo, meio e fim. E me despertou no início da tua fala, no primeiro bloco, quando você disse que venda é algo científico. Se você puder explicar melhor para o nosso telespectador esse entendimento da ciência com venda, para que a gente possa ilustrar esse teu pensamento, por favor, Diógenes. Claro. Na verdade, existe uma técnica que é o funil de vendas. O funil de vendas é um processo metodológico estatístico. Se eu coloco lá 5 contatos, eu posso tirar aqui no final 5 propostas ou 5 contratos. Mas a gente sabe que nem tudo que eu planto eu colho, existe uma quebra no meio do caminho. Então eu preciso estar fazendo esse caminho inverso, quer dizer, se eu preciso gerar X contratos, eu preciso caminhar para trás até saber quantas visitas eu tenho que fazer e quantos efetivamente leads eu tenho que gerar para poder chegar a ter essa dinâmica. E é evidente que eu posso evoluir a minha capacidade de reversão, de conversão, e é evidente que eu posso colocar menos esforço no começo e mais esforço no final. Tanto é verdade que isso é uma ciência, que agora, mais recentemente, está entrando um conceito de máquina de vendas, onde soma o funil de vendas, que é tradicionalmente da área de vendas, comercial, e o marketing, que essa parte que vai afunilando é a parte onde vai se tornando mais difícil essa questão que você mesmo mencionou do network. E aí é o marketing que vem, de uma forma coerente e bastante estruturada, ajudar o vendedor a ser mais performante no funil, naquela parte final, onde quando eu sento para negociar efetivamente, onde já passou várias etapas de qualificação do produto, qualificação da empresa, entendimento do que está se vendendo e do que está se comprando, mas chega uma hora que afunila para uma questão que é a decisão. Nesse momento, sim, faz a diferença quem tem melhor relacionamento, quem tem uma visibilidade maior da sua marca, da sua empresa, do seu próprio conhecimento e da sua própria credibilidade. Então, eu acredito sim que a maior parte do que os vendedores possam buscar de sucesso está atrelado ao que ele vai fazer no back-office. E depois ele vai a campo.
No passado, e eu sou dessa época também, a gente era muito medido por quantas propostas nós trazíamos, né? E não necessariamente por quantos contratos nós trazíamos. E a gente tem uma linguagem dentro da área comercial que é assim, poxa, você precisa bater lata. Bater lata é fazer muitas visitas, né? Então isso parecia algo importante. A medição era o esforço. E hoje a medição é o resultado. A gente tem tentado desmistificar algumas coisas em relação ao network. A primeira delas é rede de relacionamento, né? Se há aí uma confusão, se mistura rede de contato com rede social, com rede de relacionamento profissional, e mais do que isso, tem um certo equívoco quando nós tentamos quantificar a nossa rede de relacionamento. E a gente tem dito do que mais importante do que quantidade é qualidade. A tua rede ela tem que estar proporcionalmente ligada à tua capacidade de manter a tua rede ativa. Como é que você trabalha hoje essa questão do network? Como é que você trabalha hoje essa questão da tua rede de relacionamento, Diógenes? Você sabe que para mim isso não foi tão complicado quando surgiram as boas ferramentas, né? Todas elas, LinkedIn, Instagram e Facebook, porque eu já fazia isso no passado. É uma forma de me relacionar com as pessoas e que sempre existiu. Eu sempre anotei, no mínimo, o aniversário, a data de aniversário daquela pessoa com quem eu me relacionei. Era uma forma de, pelo menos uma vez por ano, fazer um contato. Naquela época era o telefone fixo, depois veio o móvel. Hoje, muitas vezes, é mais pelo WhatsApp, porque é mais rápido, é mais dinâmico, você consegue escrever algumas coisas a mais, enfim. Mas jamais deixei de perder. Eu tenho relacionamentos há mais de 30 anos com pessoas que são muito queridas, pessoas que têm um convívio, uns próximos, outros nem tão próximos. E isso que você colocou é muito importante. Eu acho que o que vale não é a quantidade de likes que eu recebo, e sim a qualidade desse like, né? Eu acho que quando você às vezes fica muito assim entusiasmado com a quantidade, você pode estar perdendo aquilo que é a essência do que você poderia estar fazendo por mais pessoas. De qualquer maneira, eu sou muito acionado para que as pessoas façam parte da minha rede de relacionamento no LinkedIn, por exemplo. E eu confesso que no começo eu era um pouco mais seletivo nessa análise. E eu comecei a perceber que assim eu ia ajudar menos pessoas. Então eu optei a ser menos seletivo, a entender, a olhar um pouco mais quem está me pedindo um convite. E mesmo aqueles que às vezes estão mais abaixo na pirâmide, eu percebo que são pessoas que podem de alguma forma serem atendidas por uma necessidade momentânea deles. Até porque eu estou numa posição que posso não influenciar ou mesmo decidir uma contratação, mas é uma indicação mais valorosa que pode carregar no RH a necessidade de pelo menos ter mais atenção àquele profissional. E isso para mim faz muita diferença. E de onde vem essa inclinação de ajudar? Olha, eu acho que isso está na minha essência, né? Eu sou uma pessoa que fui criado com bastante carinho, muita dificuldade, evidente, mas ver os outros e estando eu bem e eles não, isso me incomoda de maneira geral. Eu sou católico e acredito muito nessa questão de que você pode fazer o bem, não importa a quem, sem esperar que venha alguma coisa em troca. Acho que quando isso é genuíno, o universo meio que conspira a favor de você. E isso sempre foi assim, não é uma coisa que eu saiba, começou em algum momento. Não, desde sempre foi assim, né? Eu me preocupo muito com a dor dos outros. Claro que eu tenho uma estrutura familiar muito bacana que me permite não me envolver nas dores, mas de tentar buscar como eu posso ajudar. E isso vem assim. E eu acho que o meu sucesso nessa área de prestação de serviços vem daí, que é a questão do servir. Eu nunca achei que o cliente fosse intransigente, ou que o cliente fosse chato. Eu acho que ele é exigente e a exigência dele me garante me tornar melhor. Agora, essa questão do servir é aquela eterna lei da semeadura, né? Na vida a gente colhe aquilo que a gente semeia, né? Se a gente, durante o nosso caminhar, lançarmos sementes do bem, certamente, de alguma maneira, o universo vai retribuir o bem que a gente fez, independente para quem nós fazemos ou fizemos, né? Eu acredito plenamente nisso. E acho que essa é o grande... Se hoje todos nós olharmos dessa forma, de como eu posso contribuir para o outro, isso traz um grande alívio. Outro dia me perguntaram o que eu achava da questão da humanidade. Eu falei, olha, enquanto existia a África, o ser humano deu errado. Porque não é possível você ver tanta tristeza, tanta pobreza, não só lá, no Brasil também, mas enquanto aquilo existia, é sinal de que a gente não deu certo.
Eu tive recentemente, para a gente fechar o nosso programa, visitando o presidente de uma grande empresa alemã, e ele tem atrás da mesa dele um quadro da África justamente, e ele me mostrou e disse assim: Luciano, olha essa foto todos os dias para eu nunca esquecer da onde eu vim, o que eu tenho hoje, para nunca deixar de ser agradecido por quão abençoado eu sou e olhar para essas pessoas que precisam da minha ajuda. Isso é sensacional. Prazerzaço tê-lo aqui com o programa. Muito obrigado pela muito gentileza e por estar aqui comigo ajudando a fazer mais um Prime TV. Eu quem agradeço. Parabéns pelo programa. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.